Oi, demorei, mas cheguei. Hoje é o nosso segundo vídeo no nosso canal, Branca Farias. E nós vamos estar trabalhando o tema depressão. Se isso bateu e você pode corresponder comigo, eu gostaria que você deixasse o seu like, você compartilhasse com mais pessoas, se o vídeo trouxe para você um conforto, uma referência, e também você deixasse um comentário falando sobre as suas experiências, me dizendo se aconteceu com você a mesma coisa, o que você gostaria que eu abordasse. Vamos interagir porque é muito importante para que o canal possa crescer, mas de uma forma tal que todos participem. Conto contigo. Valeu! Vamos lá? Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a minha primeira experiência com a depressão. Nada melhor do que a gente falar da gente mesmo, dos traumas que vivemos, das dores que sofremos, e com isso a gente consegue criar uma relação entre mim e você. E eu quero falar sobre algo que aconteceu comigo na infância. Mas tudo começou, veio aflorar na minha mente quando eu estava na direção da escola e um dia eu já era adulta, mãe, já era avó. Eu saí da escola e fui almoçar com a minha mãe. E ao chegar na casa da minha mãe, elas estavam conversando, ela e minha irmã, sobre algumas pessoas do passado, lá de Fortaleza, que conviveram conosco. E esse casal, no qual elas estavam conversando, faziam parte da nossa vida desde muito cedo. O rapaz era segurança do meu pai e a moça cuidava de nós, era uma das babás. E elas estavam falando sobre a morte de alguém. Ao chegar, elas falaram para mim que o fulano de tal havia falecido. Na hora que elas me falaram o nome, foi como se algo puxasse a minha memória e eu voltasse no tempo. Na idade entre 4 a 6 anos. Eu não tenho a idade definida, mas eu sei que foi mais ou menos por aí. E me veio à tona, aquilo caiu assim na minha mente, como se eu estivesse vivendo aquele momento. Eu me reportei àquela idade, aquele tamanho, aquela inocência, aquela criança que ainda andava só de calcinha, e me veio a lembrança que a minha mãe estava ensinando as mulheres a fazer bolo. Ela estava com uma barriga enorme, porque ela estava grávida dos gêmeos que nós temos na família. E eu estava brincando com a cunhada desse homem, que era minha amiga desde a infância. Estávamos brincando. Aí de repente eu paro com o meu pensamento, olho para minha mãe e digo assim: mas esse fulano é o marido de tal pessoa? A mamãe disse assim: sim, é o marido dela. Pronto, as lágrimas caíram aos montes. E a minha irmã e minha mãe ficaram preocupadas, porque foi algo tão assim de repente. E ali veio o retorno da lembrança. E como se fosse aqui e agora. Eu me lembro que eu estava brincando com essa menina, quando o meu pai estava na frente da igreja, era uma igreja. No fundo da igreja nós chamávamos de assistência social, onde o meu pai fazia a entrega de alimentos, a entrega de roupas, e minha mãe dava cursos de culinária, né? Ela dava cursos também de bolo, ela ensinava também a bordar. Então eles eram muito ativos nessa parte social. Só que o meu pai estava na parte da frente da igreja, porque naquela época nós recebíamos doações dos Estados Unidos, que vinham roupas e sapatos, né? E destinavam para a nossa igreja. Então meu pai estava fazendo a conferência daquilo ali, estava muito ali ocupado, e eu estava brincando com essa minha amiga quando esse rapaz, que era segurança do meu pai, juntamente com uma outra pessoa, pegou em nossa mão e disse assim: ó, vamos lá em cima. A nossa igreja, ela tinha parte de cima e ela tinha galerias, então não era um andar lá em cima, eram apenas galerias que faziam a parte de volta por dentro da igreja, onde os conjuntos musicais ficavam, as crianças, enfim. E no fundo
havia uma janela que quem estava naquela janela podia ver lá embaixo o departamento da ação social, podia ver as pessoas ali. E nós subimos brincando com eles e naquela empolgação. E ao entrarmos na igreja, eles nos levaram até lá a galeria. E lá eles mandaram a gente olhar lá para baixo, para a gente ver. Tava a minha mãe, tava a esposa desse cara lá, a esposa do outro também, e outras pessoas. E no que nós estávamos olhando, eles brincando, eles tiraram nossa calcinha. E eles abusaram de nós. Foi algo ruim. Eu não posso aqui dizer para vocês que foi um estupro, porque não houve uma penetração total, mas houve o começo, houve o princípio, e só não concretizou porque o meu pai deu um grito chamando por ele, chamou o nome dele e ele assustou na hora. Imediatamente colocaram nossa calcinha que estava aqui no joelho e disseram para nós que se a gente falasse o que estava acontecendo, eles iam nos dar uma surra muito grande. Nessa época não tinha esse negócio de matar, porque criança de 4 a 6 anos não tem essa preocupação, mas nós ficamos bastante assustadas. E nós descemos aquela escada correndo. E quando eu chego lá embaixo, a minha mãe já não estava mais lá. Minha mãe já tinha ido para casa. E então eu saio com tudo correndo e entro na nossa casa, eu ia dizer casa de minha mãe, né? Entro na nossa casa e a minha mãe está sentada com uma barriga enorme. A minha irmã, que é a penúltima, no colo. Os outros filhos ao redor, só para você ter uma ideia, nós somos 10. Os outros filhos ao redor estava acontecendo alguma coisa ali, que estava todo mundo ali brincando e eu cheguei chorando. E minha mãe me viu chorando, perguntou o que foi. Foi que aconteceu. E naquele momento eu olhei para minha mãe e ela disse: vem cá, deita aqui do lado da mamãe, põe a cabeça aqui no meu colo. E eu fui, coloquei minha cabeça no colo da minha mãe e chorei muito. Eu vou tentar segurar as lágrimas porque eu acho que esse depoimento não é para trazer para você nada emotivo. Eu não quero usar o lado emocional. Mas eu quero te falar que a dor, se é que você passou por isso, eu conheço. Talvez não conheça tanto quanto você, mas eu conheci o começo dela. Tudo o que eu queria naquele momento era que a minha mãe me pegasse no colo, era que a minha mãe me abraçasse e que minha mãe procurasse descobrir. Por mais medo que eu tivesse do que poderia acontecer, que seria a surra que eu iria levar, dele, não dela, mas para minha mãe eu iria contar. Mas infelizmente não aconteceu isso. Porque a minha mãe também era uma mulher muito sofrida e uma mulher com muitos traumas também. Agora você pensa, a minha mãe foi mãe muito cedo, aos 34 anos ou aos 38 ela já foi avó. Então as coisas aconteceram na vida da minha mãe de uma forma muito diferente. Mas naquele momento, pelo fato da minha mãe não ter investigado, procurado, e eu só te digo isso hoje, porque depois que eu descobri que esse homem havia falecido, eu liberei meu coração para contar a verdade. Quando eu contei para minha mãe, eu sei que minha mãe ficou absurdamente sem acreditar. E talvez alguns dos meus irmãos que venham a ouvir esse vídeo não venham acreditar, posso até achar que seja mentira, mas eu sei a dor que eu tenho, eu sei da minha verdade, eu sei o que eu passei. Não adianta dizer nomes, porque não vai resolver o problema agora. Mas adianta eu contar a minha experiência, porque eu posso estar tirando alguém do começo dessa grande dor. Então, daquele momento em diante, eu passei a culpar a minha mãe por tudo de mal que acontecia comigo.
naquele momento em diante, eu percebi que eu não via mais a minha mãe como aquela mulher protetora, guerreira. Aí começou a entrar na minha cabeça que eu era filha adotiva, que eu era só filha do meu pai, que a minha mãe não me amava como amava os outros, e aquela história toda. Então foi um momento de muita dor naquela idade de criança, mas foi um momento libertador. Quando eu soube da notícia e eu pude colocar para fora aquilo que me deixava grosseira, ignorante, sabe? Que me frustrava. Muitas vezes a gente veste uma roupa que não é nossa, ou usamos armas que não temos a menor intimidade com elas, simplesmente para nos defender. É a forma que nós encontramos. Mas quando eu soube de tudo isso e que eu falei com a minha mãe, eu tive a coragem de chegar para o meu esposo e contar tudo para ele. E aí a gente foi descobrindo o porquê de muitas situações em nossas vidas não desenvolvia. Muitas vezes até a questão da afeição. Mas esse aí foi o começo. Eu passei a ser briguenta, eu passei a ser... Até então minhas irmãs dizem que eu era a menininha da casa. Meu pai tinha todo o orgulho comigo. Tanto é que ele mandou fazer um dentinho de ouro, porque eu era a menininha dele. Então os políticos chegavam na minha casa, quem os recebia era eu. E sentava na varanda, cruzava as pernas e conversava com eles como se eu fosse do mesmo grupo e entendesse tudo. Minhas irmãs dizem também até hoje que na escola eu participava dos desfiles porque eu era muito bonita, porque eu era toda pra frentona, né? Desinibida. Minha mãe me levava para a escola à noite, que na época chamava-se Mobral, e eu recitava poesias. Mas com o tempo essa doçura foi passando. Esse foi o princípio de uma dor muito extrema. Mas hoje eu posso te dizer que eu estou liberta dessa dor. Não vou te dizer que eu tenho vergonha. Não. Ao contrário. Eu encontrei em Cristo o amigo inseparável. E nos braços dele eu pude achar o conforto. E eu quero dizer para você que não é fácil, mas é possível você sair dessa prisão. Essa situação na minha vida foi a primeira prisão. Ela me trancafiou, ela me amarrou, ela me acorrentou. E o desenrolar de tudo isso, nós vamos estar no próximo vídeo. Nós vamos falar o que essa situação desencadeou na minha vida, o que eu sofri e o que eu trouxe para mim, né? Frutos ruins disso tudo. Mas eu quero te dizer que há esperança para todos aqueles que têm Cristo como seu Senhor. Quando a minha mãe falou que ele havia morrido, foi como se o céu se abrisse. Eu não desejei nada nem de mal para ele, sabia? Na mesma hora eu falei, Senhor, que ele tenha um bom lugar. Mas muito obrigada, porque hoje o Senhor me deu uma chave para eu começar a abrir essa cela. São muitos cadeados, mas a gente vai tirando aos poucos. E aos poucos a gente vai se libertando. E eu creio que com você vai ser a mesma coisa. Compartilhe com quem precisa. Se você se identificou com essa história, fala comigo. Se precisar de uma mão amiga, estou aqui. Se precisar de alguém para te ouvir, estou aqui também. Comenta, compartilha, dá o teu like, porque nós temos muita coisa para contar. Eu quero orar por mim e por você. Pai, nesse momento tão especial,
em que a chave que só o Senhor tem pode abrir as portas mais escondidas da nossa alma, que é a nossa mente. Pai, através desse vídeo, liberta, transforma e restaura as nossas vidas. Tira-nos do calabouço, Senhor. Tira-nos do mais profundo da terra, que é a nossa mente. Aquela gaveta fechada que não tem quem faça ela se abrir. Passa o teu bálsamo, o teu óleo, para ela começar a ceder. Que eu possa ser canal de bênção na vida de cada um que aqui está ouvindo esse relato de hoje. E que tu possa ser o amigo que muita gente espera ter. Te amo, paizão. Te adoro, meu pai. Te adoro muito mais do que eu possa falar. Então eu te peço, cuida dessa pessoinha que está ouvindo e que está vendo esse vídeo. Dá a ela o conforto das tuas mãos. Aconchega no teu colo. Abraça, cheira, caminha e faz ela sentir que contigo tudo vai bem. É o que eu te peço. Em nome daquele que deu a vida por mim, Cristo Jesus. Amém. Um beijo.